Caríssimo irmão Diácono Ivan André, querida equipe de liturgia, lideranças dessa comunidade, queridos pais, queridas famílias, hoje celebrando a Semana da Família, ouvindo essa palavra, a gente fica meio trêmulo, né? Os nossos ouvidos até doem um pouco, não é verdade? Porque essa palavra é forte. Alguns até podem não compreendê-la. Aqueles que fizeram no grupo de reflexão, já a reflexão dessa palavra, devem ter sofrido um pouquinho para refleti-la. Mas ela toma significado quando olhamos para a pessoa de Jesus, o testemunho de Jesus, a cruz de nosso Senhor, o seu posicionamento, a sua entrega na mão daqueles que não o compreenderam, inclusive alguns da própria família, diz a palavra, que não o compreenderam e que acabaram se dividindo. Aquele que não acolhe a palavra, que não acolhe a força da fé, o ensinamento de Jesus, ele acaba se dividindo. Por isso é que Jesus fala nesse evangelho, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Nesse contexto é possível compreender. É claro que ele é o príncipe da paz. É claro que o Senhor quer a paz nos nossos lares, nas nossas famílias, na sociedade, pois grita a quatro cantos pela voz da igreja, pela paz no mundo, e rezamos por ela quase que cotidianamente. Mas é preciso ter postura e cuidar para não cairmos num relativismo, onde tudo pode. No cristianismo temos posição, e a posição do cristão às vezes dói. A posição de um pai e de uma mãe dentro de casa às vezes não leva a família a entrar num certo conflito, porque dói, porque é difícil. A posição da verdade, a posição dos valores, então ela é necessária sim. Hoje, muito mais do que em outros tempos, precisamos exercer sim, amor, misericórdia como Cristo fez, mas não podemos voltar atrás do projeto de Cristo para cada um de nós. Não podemos mais, porque quando a gente vai entrando no caminho da fé, ela vai exigindo de nós posturas de maturidade, e a gente não pode retroceder no caminho da fé, porque quem para já regride na caminhada da fé. É preciso que a gente avance sempre mais, e o Senhor nos pede para irmos às águas mais profundas. É claro que a divisão acontece, né? Aqui na margem. Dom Wilson Yenck esteve visitando-nos e ele propôs para nós lá na Mitra Diocesana uma reflexão bastante interessante. Ele trouxe justamente essa palavra, ele diz assim: é claro que na caminhada da fé, nós passamos pelos conflitos, mas todos esses conflitos estão nas águas mais rasas. É como antigamente, quando nossos pais iam no rio, e o rio mais dentro tinha os peixes maiores, e até demorava mais para pescar, mas se colocasse na beiradinha, espiava, iam ali e comiam tudo, não é verdade? Não é assim? Pois na periferia da fé, a gente fica só naquelas conversinhas, nas fofocas, em palavras vãs. A gente não se aprofunda numa vida de intimidade com Deus e de identidade profunda de Deus. Tem gente que tem vergonha de dizer que é cristão, tem gente que tem vergonha de dizer que é católico, tem gente que tem vergonha da sua fé. Isso é inconcebível dentro da proposta do Evangelho. Diz a palavra aos Hebreus hoje: olha,
vocês precisam amadurecer muito a ponto de dar o sangue pela fé. Eles estavam vivendo num contexto de perseguição, o mesmo que vivemos hoje. Então, queridas famílias, nós precisamos ter uma autenticidade mais profunda da fé, nos arraigar mais, né? Poder realmente trazer para dentro das nossas casas o fruto dessa fé madura, porque quando a gente está na caminhada da fé e vai se aprofundando, a gente não vai mais ficar somente ali no raso, nessas coisinhas, porque senão dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, a gente só vai se ater a essas coisas rasas, que não nos levam a uma vida de profundidade e a entregar a nossa vida de verdade por Jesus Cristo. A gente não consegue olhar adiante, e hoje nós estamos chamados por essa palavra, como Jesus, a ter uma postura profunda de fé, esperando, claro, cada um o seu tempo, cada um tem o seu tempo, mas a gente não pode ficar só nesse raso, gente, senão a nossa vida nunca vai mudar, nunca vamos dar frutos, nunca vamos sentir a paz verdadeira que vem de Jesus, nunca vamos sentir. Então, quais são os passos que precisamos dar, né, para que isso aconteça? Primeiro, a gente tem que ter consciência da nossa fé. Então, sempre mais nos aprofundar nela, através da palavra de Deus, não ter medo de rezar a palavra, de ler a palavra, de ter a palavra na nossa casa como, né, o grande livro da nossa vida. Às vezes a gente coloca a revista Veja antes da Bíblia, o jornal antes da Bíblia, a televisão antes da Bíblia. Às vezes a gente passa a vida inteira sem ter o contato com a palavra da igreja. Verdade, nunca lemos nenhum trechinho do catecismo da igreja, nem um trechinho. Então, estamos sendo orientados para que a nossa família seja conduzida pela fé a viver a palavra de Deus, que hoje se revela também na palavra da igreja, e nos aprofundar um pouco mais. Também, outro sim, é verdade, que é preciso que nos aproximemos sempre mais de Jesus, pessoa viva, através da nossa intimidade. Então, a oração, não vamos negligenciar na nossa vida de oração, não, senão a gente nunca vai ouvir a voz de Cristo para a nossa vida, e sempre vamos ficar ali nas pequenas coisas do raso, e nunca vamos nos aprofundar um pouco mais, porque a intimidade com Jesus me faz ir para águas mais profundas, e a minha entrega vai ser maior, e o meu testemunho vai ser melhor. Pode ver, dentro da nossa casa, quando temos uma intimidade profunda com Jesus, embora passemos por momentos de turbulência, estando com Ele, a gente permanece feliz até o fim, a gente permanece com o Senhor até o fim, mas se não, a gente desiste da caminhada, e são muitos os que desistem, e Jesus não quer discípulos assim meia boca, Ele quer discípulos que doem a vida. E com certeza lá dentro da sua casa, querido papai, querida mamãe, você vai querer ter uma família firme em Deus, não uma família que está aí, só na margem da vida, na margem da fé, mas uma família profunda, uma família que procura realmente a igreja, uma família que procura a vida de oração, uma família que tem Deus por prioridade, colocando-o em primeiro lugar, e não em último lugar, ou esquecendo de Deus na caminhada. Só Ele pode nos sustentar, só Ele é o Senhor da nossa vida. É tão bonito quando a gente ouve assim, ó, eu e minha família serviremos ao Senhor, ou eu e minha família, melhor, servimos ao Senhor. Quer dizer, é profundo, é do coração, e esse é um objetivo que a gente deve ter na vida.
Às vezes as nossas posturas, é verdade, precisam ser firmes dentro da nossa casa. Cuidado. Os pais, principalmente através, do testemunho, vão orientando a vida da família. Mas também às vezes é preciso que para dar o testemunho sejam firmes. Olha, aqui em casa funciona dessa maneira. É por esse caminho que a gente segue. Cuidado, meu filho, cuidado, minha filha. Agora, se o pai e a mãe dizem assim, meu filho, não fuma, mas o pai e a mãe estão lá, come cigarro, como é que vão poder educar o filho, O padre está dando um exemplo. O pai e a mãe precisam dar o testemunho dentro do lar, dentro da casa, e orientar os filhos. É pelo testemunho. Agora é claro, o testemunho e a palavra sempre estão de mãos dadas. É preciso ter postura, porque senão o barco vai à deriva. E a gente não quer isso, porque a gente tem Jesus na nossa vida. A gente tem o Senhor como orientador. E sempre que precisarmos, a gente pode, com certeza, tê-lo com a gente. Peçamos essa graça de Deus nessa noite, que nossas famílias caminhem segundo o amor de Deus. Também é verdade que na caminhada, às vezes a gente precisa saber esperar o tempo de cada um. A gente não pode viver a exclusão. Temos que ter posição da fé sem excluir. Então é preciso que a gente espere também as demoras de Deus. Quantos anos Santa Mônica esperou para a conversão do seu filho? 30 anos rezando. E eu sei que tem esposas, pais, mães que rezam, aí muitos e muitos anos pela conversão da sua casa, pela conversão da sua família. É verdade. Não podemos desistir da caminhada. Não podemos desistir de rezar, desistir de pedir. E essa casa aqui do São Judas Tadeu é uma casa muito procurada, para que as famílias possam ser restauradas e que continue sempre mais. Façam realmente dessa aqui uma casa das famílias para serem restauradas, para serem recuperadas, porque as famílias precisam de um local onde elas tenham um apoio para os seus lares, e que aqui o seja, e que vocês, queridos irmãos e irmãs que estão à frente dessa igreja, possam estar de braços abertos, acolhendo, e quando as famílias não vêm até aqui, vão até elas, vão até lá, apresentar o amor de Deus, apresentar a misericórdia de Jesus, através do seu gesto, através do seu testemunho, através da sua ajuda. Tenham aqui uma pastoral familiar, realmente onde todos aqui abracem essa causa das famílias, que às vezes estão necessitadas e precisadas de um apoio, de uma ajuda para superarem as suas dificuldades dentro dos seus lares. Às vezes é uma palavra, é um abraço, é uma ajuda no momento que a pessoa mais precisa, e às vezes é aquele momento e não tem outro, e se a gente não está ali, aquela família pode se perder por nossa negligência, e um dia isso vai contar no nosso juízo final, porque faltou a nossa presença, faltou o nosso testemunho de cristãos. Então precisamos estar atentos, porque Deus envia sempre, então atenção, mas quando a gente não tem uma vida de oração e está unido a Cristo, a gente não vai, a gente se fecha, e precisamos dar esse passo na fé. Se vamos ser compreendidos ou não, a gente não sabe, às vezes acontece a divisão, como falou o Evangelho de hoje, mas o nosso desejo é que todo ser humano tenha vida, que toda família esteja assistida por Jesus Cristo, pela fé da nossa igreja. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe muito na nossa caminhada. E eu não tenho dúvida que o Pai que nos ama com um amor misericordioso, que nos acolhe, mesmo sendo tão pecadores, também quer acolher a todos aqueles que estão mais precisados e necessitados. Então hoje eu vou convidar você para pegar na mão de quem está aí do teu lado. Isso. Fazer uma grande corrente. Faça essa corrente de amor. Faça essa corrente de misericórdia. Faça essa corrente de entreajuda.
essa corrente acho que pode melhorar um pouquinho, né? Vocês não poderiam ficar de pé? E realmente fazer uma grande corrente de entreajuda? E vamos pedir que o Senhor Jesus venha ao encontro de cada um de nós. Ele que revela o Pai misericordioso, pede de nós também essa atitude da misericórdia. Por isso, como grande família de Deus, vamos rezar agora pelos nossos irmãos e irmãs. E diga assim: Senhor Jesus, estamos aqui nesta noite para nos nutrir da Tua palavra, nos fortalecer com a Tua presença e ouvir a Tua palavra de misericórdia, acolhê-lo em nossa vida e sermos portadores dessa mensagem, com o testemunho da nossa vida, em favor dos nossos irmãos e irmãs. Eu me consagro a Ti, Jesus misericordioso, ao Pai de misericórdia, ao Espírito Consolador, e me entrego na Tua presença, ó Deus de amor. Ajuda-me, Jesus, a acolher o meu irmão, a anunciar a palavra, a ser portador da Tua misericórdia para a vida dele. Quando ele mais precisar, que possa contar comigo. Dai-me esta graça, Senhor, de uma vida entregue, de uma vida posta a serviço dos irmãos e das irmãs, de uma vida posta a serviço da família, pela orientação da fé da igreja e pelo amor profundo que brota da minha experiência contigo. Eu me consagro, consagro minha família, consagro minha comunidade, os meus irmãos e irmãs, ao Teu coração misericordioso. Dai-nos esta graça, Senhor, de sermos um dia todos acolhidos, como grande família, na glória eterna. Amém, amém, amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele uma calorosa salva de palmas. E na força dessa oração que brota da nossa fé, queremos agora professá-la do fundo do nosso coração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,